Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Matheus e o Matheus vai me ajudar hoje aqui num conteúdo muito bacana que talvez sirva para você. Você que está precisando perfurar um poço artesiano ou que talvez tenha uma empresa de perfuração e precisa se aprofundar nesses estudos, né? Estudos hidrogeológicos, estudos geofísicos, tantos termos, mas a gente acaba se perdendo e o objetivo principal é encontrar água, tá ok? E aí quando você se depara com tantas propostas, radiestesia, estudo geofísico, perfilagem, você fica confuso em tomar uma decisão. Mas o importante é o seguinte, é você seguir, tá? O passo a passo, coisas que já estão dando certo, coisas que realmente vai te ajudar você minimizar o seu risco, tá ok? Eu tô com o Matheus aqui, geólogo Matheus, tá? Opa, tudo bem? Da Detect Water. Eles são especialistas nesse trabalho hoje, atuam nacional hoje, Matheus? Trabalha no Brasil todo hoje? A Detect Water é uma companhia nacional especializada na detecção de água subterrânea profunda, principalmente para poço tubular profundo, né? Que pode ser tanto poço artesiano quanto semi-artesiano. Legal. E existe uma dúvida muito grande assim, poxa, eu quero perfurar um poço, mini poço, poço artesiano, um poço, sei lá, tem várias denominações, né? O que é importante? Você saber que a perfuração existe hoje normas construtivas, tá? O Matheus aqui é geólogo, sabe disso. A primeira norma sobre projeto e a segunda sobre construção de poços, né? Então a gente sabe que o poço, para você captar água, a gente não pode simplesmente vir aqui com uma máquina muito singela, simples e captar água aqui a 10, 15, 20 metros que você pode estar pegando uma água indesejável, uma água que não tem qualidade, ok? Então o meu objetivo hoje aqui não é só mostrar essa metodologia, mas também te alertar, tá? Para que você tome cuidado na contratação de uma empresa, independente da empresa que você vai contratar. Se certifica se ela entende o que ela está fazendo, se ela vai fazer isolamento sanitário, se ela vai buscar uma água de qualidade, porque com certeza o que você quer é água de qualidade. Ninguém fala assim, eu quero comprar um poço para ter um poço no meu jardim. Você quer, na verdade, água, você quer água potável, você quer saúde, você quer qualidade de vida para a sua família, tá ok? Então, hoje nós estamos aqui numa propriedade aqui no sul de Minas, tá? Eu já trabalho aqui já há uns 20 anos, Matheus, e já perfurei aqui dezenas de poços. E eu já tenho um conhecimento aqui, um acervo de poços perfurados. Você até comentou que achou, parece que 1 ou 2 poços no Ciagas, né? E a gente tem aqui, só nesse município aqui, mais de 20 poços perfurados. Então a gente entende que o poço, para ele ser bem executado, Matheus, ele precisa de isolamento sanitário, ele precisa também encontrar fraturas para ter água, porque nós estamos aqui numa condição geológica que a gente encontra rocha. Basta vocês olharem do lado aqui, a gente tem a Serra da Mantiqueira. Exato, né? E a geologia? Conta pra gente da geologia aqui. Como que funciona a geologia aqui, Matheus? A gente está aqui no contexto de um complexo chamado Complexo Varginha-Guaxupé. Esse complexo ele é caracterizado principalmente pela presença de rochas metamórficas, em especial gnáisses e granulitos. Ele pode ser dividido basicamente em 3 unidades principais, que seria a unidade paragnáisica migmatítica superior, a unidade ortognáisica migmatítica intermediária e a unidade granulítica basal. Aqui, no lugar onde a gente está inserido nessa unidade superior, que é referente aos paragnáisses que tem aqui da região. Porque o protólito, a rocha da qual o metamorfismo ocorreu sobre, seria uma rocha sedimentar, e gneiss porque é referente ao grau metamórfico que essa rocha chegou. Tá ok. Ô Matheus, e fala uma coisa, a gente está aqui na Serra da Mantiqueira, do lado, em cima da Serra da Mantiqueira, né? E conta pra mim, a gente acabou de fazer o estudo aqui, o que você acha, a possibilidade aqui, o equipamento, ele é assertivo? Qual que é a porcentagem de acerto desse equipamento? A taxa de assertividade do equipamento é grande. O fabricante, ele vende esse equipamento com uma taxa de 98% de assertividade. Muito boa. Na nossa experiência, porque você tem aquilo que é vendido e tem a experiência nossa em prática, em campo. Sim. A taxa de assertividade dele continua lá em cima, muito alto, próximo aos 98% também. Ótimo. Então tá vendo, gente, para você tomar uma decisão, eu vou perfurar um poço e eu não faço um estudo prévio, qual que é o risco que você tem?
de simplesmente terminar a perfuração de um poço lá de 300, 400 metros de profundidade e ter que contratar um estudo, esse estudo para te indicar aonde é o melhor ponto, e aí você vai lá, perfura o poço e encontra água. Então a decisão é sua, logicamente. Ah, mas eu posso achar água com 80, 100 metros? Provavelmente sim, entendeu? Mas o grande X da questão é o seguinte: se você perfura num bloco rochoso e não encontra nenhuma fratura, não encontrou fratura, não vai ter água. É a regra da geologia. Não estamos numa região sedimentar, nós estamos numa região rochosa. Numa área sedimentar, você tem uma esponja, cheia de água, né, Matheus? Exato. Para a pessoa entender que está talvez em dúvida em contratar um estudo desse. Agora, na rocha, você precisa do equipamento. Sim, sim. Eu acho que em ambientes cristalinos, né, é o nome que a gente dá quando a gente congrega tanto rochas ígneas quanto rochas metamórficas. Nesses ambientes, o estudo ele é essencial, porque a água ela vai estar condicionada ao padrão de fraturamento dessas rochas. E o padrão de fraturamento ele não ocorre de forma homogênea. Então é muito comum que em um mesmo maciço você tenha regiões que sejam mais fraturadas, né, com adensamento maior de fraturas, que seriam regiões mais propícias para água subterrânea, do que no mesmo maciço, regiões onde você tem esse baixo adensamento de fraturas, o que ocasionaria baixa disponibilidade hidrogeológica para o local. Tá. Matheus, e me conta uma coisa. Eu estou numa região, tá? Condição rochosa, como vocês viram aqui, mas eu quero definir em que profundidade eu tenho um índice de fraturamento maior. Isso é possível? Definir a profundidade, a maior probabilidade. Por exemplo, vou perfurar até 200, até 300 ou até 500. Isso é possível com o teu estudo? Com o estudo que a gente faz, sim. Ele utiliza dois sistemas, e o segundo sistema que a gente utiliza, ele utiliza um princípio chamado eletroresistividade, tá, que é um método geofísico que ele se baseia na leitura da dificuldade a passagem de corrente elétrica que alguns materiais em subsuperfície têm. Então, por exemplo, uma rocha ela oferece muito mais resistência à passagem de corrente elétrica do que um solo, do que a água, por exemplo. Sim. Então, com base nesses contrastes entre as diferentes resistências à passagem de corrente elétrica que os diferentes materiais têm em subsuperfície, o equipamento consegue dizer para a gente qual seria a porção de menor resistividade, ou seja, que oferece menor resistência, que dependendo do contexto geológico estaria atrelada essa porção com maior saturação, né? E consequentemente essa porção de maior fraturamento em subsuperfície. Matheus, quer dizer então que você é o cardiologista da água? Se eu quero perfurar um poço, quero ser assertivo, então eu faço um estudo prévio, né? Porque imagina, você vai lá no médico e você fala: doutor, tô com uma dor aqui. E ele fala assim, ele vai dar uma batidinha? Não, ele vai fazer um estudo, ele vai fazer um exame apurado. Então, o poço, a gente poderia dizer que a gente tem esses recursos hoje para a gente minimizar o risco. E quando eu tenho um risco, o teu trabalho também, ele dá uma porcentagem, falar para o cliente que ele não vai encontrar água. Sim. Por exemplo, você consegue, por exemplo, inviabilizar, por exemplo, olha, não perfura porque o risco é muito grande. Ele toma uma decisão. Sim. Isso é possível também? É possível, é possível. É possível porque, infelizmente, nem toda área ela vai ter água, né? Água em profundidade. Tá. Então, com o estudo geofísico que a gente realiza, ele vai indicar pra gente se essa área tem potencial, tá, ou não para disponibilidade hidrogeológica. E em alguns estudos, infelizmente, o equipamento ele vai dizer pra gente que tem uma baixa concentração de água, ou até em alguns locais que não foi encontrada água ali. Tá. E você estava contando para mim que você fez agora uma turnê aí, né? Pela Europa, foi lá buscar tecnologia e tal. Esse método, ele já está sendo utilizado há muito tempo e você foi numa região que tem deserto, uma região bem complexa de encontrar água. Sim, sim. Conta a tua experiência, Matheus, o que você viu lá? É isso que você está trazendo aqui? É de ponta? Tem coisas assim, mais com um nível maior? Ou essa solução atende nessa condição que a gente está aqui? Sim, sim. Esse tour que eu fiz pela Foi Europa, passear, né? E pelo Oriente Médio ali. Também, né? Conciliou, né? Tem que aproveitar também, né? É isso aí. Mas eu passei basicamente por 4 países. Tá. Os Emirados Árabes, a Alemanha, passei por Roma, também passei pela Turquia, em Istambul.
Eles têm dificuldade com água lá para encontrar água? Tem. Você ouviu muito isso? Ali é uma região bem complicada. Grande parte das empresas elas têm sede ali em Istambul justamente por conta da demanda que eles têm para esses equipamentos, por conta da dificuldade que a África, o Oriente Médio e algumas outras localidades ali têm em relação à água. Entendi. Em relação aos equipamentos, esses equipamentos que a gente usa aqui, eles são de ponta, realmente. Alguns deles já estão sendo utilizados há 5, 6 anos lá fora. Tem alguns certificados internacionais que são de 2014. Poxa, então, recente. Relativamente recente. Sim. Acho que para o desenvolvimento tecnológico de a cada ano você tem um salto gigantesco assim, acaba que não é tão recente. Porque já são cerca de 6, 8 anos mais ou menos que eles já existem, só que por conta do maior mercado consumidor deles serem o Oriente Médio, África e essas porções, acaba que aqui para América do Sul e mais algumas outras localidades eles ainda não estão tão presentes, né? Entendi. Legal. Matheus, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite. O dia que nós formos perfurar o poço aqui, tá? Eu vou te convidar para você voltar aqui, a gente dá uma avaliada no material que perfurou, nas rochas. Você dá também faz a tua análise, o teu ponto de vista, dá uma assessoria para o cliente, pode ser? Pode sim. Combinado? Opa! Então tá bom. Então vamos mostrar lá onde vai ser o poço. Aqui você fez o estudo e lá o ponto. Exato. Como eu estava falando, o nosso equipamento ele vai operar com dois sistemas diferentes. Tá. O primeiro deles, que é o que se assemelha a um sonar, trabalha basicamente com algumas propriedades que o núcleo do átomo de hidrogênio que está na água vai ser capaz de captar esses Esse é o sonar. Ou também chamado de sistema de longo alcance, um nome um pouquinho mais técnico para o equipamento. Tá. Mas ele se assemelha a um sonar. Então ele vai ter essa capacidade de identificar essa propriedade, essa frequência que a água vai emitir, e com base nessa propriedade ele vai indicar para a gente a porção do terreno onde ele capta esse maior sinal, que vai ser correspondente ao local do terreno onde você tem o maior acúmulo de água em subsuperfície. Após identificado o ponto, a gente utiliza o segundo sistema, que é o sistema baseado na eletroresistividade, e é aquilo que eu tinha comentado com você. A partir da passagem de corrente elétrica pelos eletrodos que são fincados no chão, o equipamento ele vai conseguir fazer a leitura das diferentes resistências que os diferentes materiais têm em subsuperfície. Geologicamente dá para identificar se eu estou num aquífero um freático ou se eu estou num lençol subterrâneo mais profundo, de qualidade? Com esse equipamento em específico que a gente usa, Tá. a gente não consegue fazer essa diferenciação ainda, porque ele é um equipamento configurado em específico para localizar essas porções de maior acúmulo de água em subsuperfície. Tá. Mas ele não consegue fazer essa diferenciação dos diferentes tipos de aquífero. Tá. Essa diferenciação ela é feita através dos estudos geológicos e hidrogeológicos que a gente faz antes de ir para a área. Então precisa de um trabalho prévio antes de fazer aqui na área, é isso? Precisa. Eu acho que todo trabalho que você envolve geologia ou qualquer outra área que você queira fazer um trabalho sério, você precisa ter esse conhecimento para saber para onde você está indo, o que você vai fazer, o que você pode encontrar. Tá. Porque se você não faz, você vai para uma área às cegas, né? Às e cegas. isso não é interessante para o profissional que vai executar o trabalho. Pô, Matheus, tem bastante tecnologia embarcada aqui, muito conhecimento, parabéns, entendeu? Então aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Então aceita o desafio? Aceito, Vamos ver então o dia da perfuração, o que a gente vai encontrar aqui. Perfeito. Então, o nosso objetivo é ser mais assertivo possível, é dar essa tranquilidade para o cliente e fazer com que ele tome a decisão certa e contrate de uma forma consciente. Possivelmente o cliente que está querendo comprar um poço agora, ele nem nunca tinha ouvido falar isso que a gente está falando aqui, tá ok? Mas feliz de você que está vendo esse vídeo e que sabe que você tem uma alternativa, né? O problema é quando o cliente ele simplesmente recebe a máquina de perfuração e simplesmente ele não tem alternativa, fura, se deu água ótimo, se não deu, poço com baixa vazão ou resultado negativo, tá bom? Bom, agora a gente vai para o próximo passo, que é a perfuração, e eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo da próxima etapa. Grande abraço, obrigado, Matheus. Obrigadão. Valeu.